Eu quero falar uma coisa. Essa semana rolou mais uma coisa do comentário no vídeo. Ah, o Leon tá Que preparado todo agora. mundo dá like e ele vai lá pro topo. Momento desabafo. Eu vou explicar o contexto pra vocês. Foi no vídeo que eu fiz falando da lista da Verge de melhores laptops atualmente. E eu falei do Mac, que o problema do Mac hoje em dia, que todo mundo concorda com ele, é que o modelo básico dos MacBook Air principalmente, tá? do MacBook Air, ele é vendido com 8 GB de RAM. Então aquele preço que a Apple fala, o Mac começa $1.000 nos Estados Unidos. Não é $1.000, porque você tem que colocar mais 200 aí pra colocar ele a 16 GB pra ele ficar usável. Ele vem com 8. É pra fazer o upsell, pra você saber que 8 não é o suficiente e querer fazer o upgrade caríssimo que a Apple oferece, porque obviamente o RAM dele é soldado na placa e não tem como você fazer upgrade depois. Mas isso é normal na indústria hoje. Começou com a Apple, mas não é só eles que fazem. Hoje não tenho nem como criticar. Mas enfim, o upgrade deles é caríssimo. Aí eu recebi esse comentário. O macOS com 8 GB não é comparável com o Windows com 8 GB de RAM. É outra vida. 92 likes. O Leon tem bons pontos, mas ele tende a elogiar mais o Windows. Eu acabei de colocar um vídeo no Coisa de Nerd chamando Desbostificando o Windows. É verdade. Cada um ouve o que quer, não é mesmo? E tem o outro falando aqui que tem um M2 a 8 GB e falando que, eu não tenho aqui o texto inteiro, mas mesmo dele engasga, tá? Com 8 GB. A gente vai falar disso. Sem dúvidas. Esse que é o ótimo. Assim como eu tenho um iPhone com 6 GB de RAM, que é completamente diferente do Android com a mesma memória. Esse daqui doeu na minha alma. E depois alguma galera concordou, a gente discordou e coisa do tipo. Mas enfim, eu quero entrar nesse tópico, gente. Vocês provocaram, agora tem tréplica. Tem a empresa da qual você gosta, que normalmente pra galera que usa computadores e coisa do tipo, tem muita gente que é fã da Apple. Ele comprou um Apple pela primeira vez na vida. E ele acha que é melhor que tudo. E a galera tem essa compreensão de que no mundo do tech, aparentemente, as capacidades individuais dos desenvolvedores que estão distribuídos entre essas grandes empresas é desigual. De forma que uma empresa tipo a Apple, ela tem os Einsteins da tecnologia. Então, eles acham que o que a Apple faz é basicamente mágica, porque tudo funciona melhor. É otimizado, a gente ouve muito essa palavra otimizado. Eu mesmo já usei, a gente tem que colocar em contexto. Quando a gente fala de otimizado e que um produto de uma empresa funciona melhor e coisa do tipo, em vez de usar a palavra otimização, o que a gente deveria utilizar é especialização. Porque não é mágica, é uma escolha. É uma escolha. É o exemplo claro desse debate entre Mac e Windows. O Mac funciona melhor para certas aplicações? Funciona. Eu comprei o Mac porque ele é otimizado, entre aspas, para usar o editor de vídeo que eu uso, que é o DaVinci Resolve, que é o meu principal software de produção atualmente. Ele é otimizado para isso. Mas eu sei que quando eu comprei, por ele ter essa especialização, para ele ter isso, ele abre mão de um monte de coisa. Por exemplo, que eu falo sempre, no Windows, você pode escolher uma placa de vídeo de uma empresa, um processador de outra empresa, pode colocar diferentes tipos de RAM, de velocidades diferentes, feitos por empresas diferentes. Você pode tacar tudo numa placa-mãe feita por outra empresa e ele funciona. O Windows é feito para isso. Essa é a escolha do tipo de desenvolvimento que ele usa. O Mac, vamos colocar no Mac M1, ele não tem a capacidade de ter uma placa de vídeo, uma GPU discreta, que chama de discrete, separada. Você não pode simplesmente pegar uma placa de vídeo da NVIDIA e colocar no Mac. Mesmo que você compre um Mac lá de torre que tem as entradas PCI e coisa do tipo, ele não tem suporte. Você não pode fazer isso. Então o Mac é melhor para algumas coisas, ele é otimizado no sentido de ser especializado, sim. Mas você tem que saber que é uma troca, porque ele abre mão de várias outras. O Windows tem suporte para isso. Se eu precisar usar uma placa da AMD ou da NVIDIA, o Windows me deixa. Se eu quiser só usar a placa integrada que tem no processador, eu posso também no Windows. No Mac, no M1 agora, eu só posso usar a integrada. Entendeu? Então tudo que você vai fazer, quando você chama de otimização, você está fazendo uma escolha. Você está ficando bom numa coisa, ficando ruim na outra. O Windows pode ser mais lento para alguns processos, comparados com o Mac, menos eficiente nesse sentido? Pode. Só que, porém, no Windows, eu tenho o acesso a uma variedade de hardware muito maior. Agora, com o M3, a Apple fez todo o estardalhaço de que eles têm suporte agora para Ray Tracing de hardware. Quando que o Windows teve isso? O quê? 6, 7 anos atrás? Foi lá na RTX 2000 da NVIDIA. Tem muito tempo. Então, assim, você tem tudo isso com o Mac.
Ele é otimizado para algumas funções. Só que você tem que entender que o custo da sua otimização é que você não tem metade da variedade que você pode ter no Windows. Do acesso não só a hardware, mas também às tecnologias antes de todo mundo. Tudo é uma troca. O Mac é melhor para algumas coisas, não é porque a galera da Microsoft não quer ser melhor. É porque eles decidiram, desde como funciona o software deles, de que a gente vai ter abertura para essas coisas, vai ser um software que é feito para funcionar um sistema operacional basicamente em qualquer hardware que o usuário quiser, a gente não vai determinar isso para eles. Em compensação, você perde a otimização, a eficiência e alguns processos, e a escolha do Mac foi, a gente vai fechar o hardware totalmente, dar um número de escolhas extremamente limitadas, tecnologias que chegam no PC só vão chegar no Mac depois de 5, 6 anos. Porém, ele vai ser mais eficiente. Vai funcionar redondinho. Para determinadas funções. O Mac não é melhor que o Windows. São escolhas. A galera que faz o Windows é tão capaz quanto a galera que faz o macOS. São desenvolvedores tão bem pagos e tão seniors, especializados com conhecimento e tal. É uma escolha. Agora vamos falar desse negócio do RAM. Eu quero deixar bem claro para vocês. 8 GB de RAM no Mac é pouco. Não sou só eu que estou falando, não. Se você vai fazer qualquer coisa que vá além de escrever texto, assistir Netflix e usar a internet, browser de internet, e-mail, esse tipo de coisa e tal, navegar na internet, não é o suficiente. Tá todo mundo dizendo isso. Todo mundo que usou. Eu sou uma testemunha. Não, o Danilson tem 16 já tá limitado. E tipo, se eu tô editando em 4K, eu tenho que fechar todos os outros aplicativos. Eu não posso abrir o Safari. O Finder dá problema. Aí, obviamente, você fala assim, mas pra isso então ele funciona, se for só pra navegar. Mas aí também, um Windows de $800 funciona tão bem quanto. Então, por isso que a galera critica. Para você ter a performance... Não que o Mac não vale o dinheiro, mas para você ter o dinheiro, você tem que pelo menos colocar 16. E aí ele te puxa para fazer um upgrade que só a Apple faz, que enquanto o chip custa para a Apple $20, ela vende para você 200. A gente sabe disso porque os valores dos RAMs são os públicos, as empresas postam. Esse que é o problema. E a galera acha, o Mac é tão melhor no gerenciamento de RAM do Windows que é outra coisa. Não é não. Não é não. O que ele vai fazer pra caramba é o tal do Memory Swap. O que acontece? Eu vou explicar pra você a diferença do HD ou SSD, que é o armazenamento, e o RAM. Imagina, você tem que escrever um artigo científico e você tem à sua disposição a mesa na qual você está escrevendo seu artigo e uma biblioteca de livros. Você pode pegar o livro que você quiser para pesquisar. O SSD, o armazenamento, é a biblioteca. O RAM é a mesa que está na sua frente. Por quê? Você vai lá na biblioteca, um processo que demora muito tempo, vai olhar na estante, procurar o livro, pegar o livro, folhear a página da informação que você quer, trazer e colocar na sua mesa. Se você precisar de outro livro, você vai lá de novo, tomar todo esse tempo, pegar o livro, folhear, procurar colocar na mesa e fazer de novo e de novo. Mais uma vez que você fez isso, toda a informação que está na mesa, você consegue pegar assim, você não precisa voltar na estante mais. Esse daqui é o RAM. Tá? Tudo que o computador precisa de aberto, de informação que ele precisa pegar rápido, tá na memória RAM. Os programas que você tá usando, tá tudo na memória RAM. Agora, se a mesa for pequena... Exato. O tamanho do RAM é o tamanho da mesa. Uma hora começa a cair livro. Você tem que fechar... E guardar. E guardar. É triste esse momento. Você tem que fechar e guardar. E aí, de fato, uma vez que você guardou, você tem que colocar no lugar, porque depois você não acha. Tá? O catálogo tá todo organizado. Você tem que colocar de volta no HD, no SSD, no armazenamento. O tamanho da mesa é o tamanho do seu RAM. A quantidade de informação que você consegue deixar aberta para você conseguir acessar rapidamente. Tá? Você é o processador. O que o Mac pode fazer, e outros sistemas também, tá? Isso é usado em geral no mundo da computação, que é o tal do Memory Swap. Ele pode pegar um livro que está na mesa e ele tem uma estante do lado que está vazia, mas ela fica imediatamente do seu lado aqui, tá? Ela fica imediatamente do seu lado, você não precisa levantar e ir lá procurar. Você pode temporariamente pegar aquele livro e colocar ele aberto nessa estante, para limpar espaço na mesa. Aí se você precisar dele de novo, você pode pegar outro livro, tirar, colocar na estante, pegar ele e colocar de novo onde estava. Não é tão rápido quanto você só olhar e acessar o livro na mesa, mas é muito mais rápido que você ir lá e pegar o livro, procurar o livro de novo, abrir ele, folhear e colocar na mesa. Já está aberto ali. Isso que é o tal do Memory Swap. Ele pega uma informação que está no RAM, o RAM está cheio, ele precisa abrir espaço para outro programa. Ele pega essa informação do jeito que está aberta e coloca no seu armazenamento, no seu SSD, e depois recupera isso. O Mac faz isso muito bem. Tá? Ele tem as coisas tipo sleeping, compress. O sleeping ele determina por hierarquia os sistemas que você não está usando direito. E tem outras coisas também, eu estou simplificando. E ele faz isso muito bem. E os SSDs que vem no Mac são muito bons. Você não consegue comprar Mac com armazenamento lento. É igual do Windows, que até se bobear você compra o Windows com aquele HD de disco, Jurássico, mega lento. Então ele faz isso muito bem.
Só que tem um problema. Isso dá a impressão para você, ó, pode até estar funcionando, mas isso não é ideal. Porque, primeiro, é mais lento, é bem mais lento que ter só coisa direto na memória RAM. E segundo, pode também desgastar mais rápido o seu SSD. Porque o SSD, ele tem um limite máximo de gravações que você pode fazer em cima dele. Gravar e regravar vai desgastando. Ele tem um limite máximo. E, obviamente, se você está fazendo isso com a memória RAM, ele está fazendo automaticamente, colocando na estante do lado e pegando de volta o tempo inteiro, porque você não tem memória RAM suficiente, pode, não que vai, tá? Mas pode diminuir a vida útil do seu SSD, que é soldado na placa. Se ele estragar, você tem que trocar a placa-mãe do seu laptop. Processador, RAM e tudo. Porque é assim que a Apple faz as coisas. E o Windows faz isso também. O Windows tem esse sistema também. E talvez o Windows não faça também quanto o Mac. Porque você vai comprar um lá que nem vai ter um SSD tão rápido quanto o Mac. O Windows você encontra em todas as faixas de preço. Esse é um dos grandes problemas, porque a galera, quando vai de um Mac para o Windows, ele vai de um Windows barato para o Mac caro. Porque não tem Mac barato. Aí fala, é tão melhor. É tão melhor porque você tá pagando 3 vezes o preço. Você pegar o Windows pelo aquele preço vai ser bom também. É a mesma coisa com o iPhone. E o Windows tem esse sistema também. Você pode discutir qual que é melhor ou pior em fazer isso, tá? Mas sabe o que é melhor? Não precisar fazer isso. Não precisar fazer memory swap. Em vez de pegar um computador com 8, pegar um com 16. Muito mais coisa vai ficar na sua memória. Na sua RAM. Sem você precisar fazer isso com tanta frequência. Vai continuar fazendo? Vai, mas não tanto. Então, assim, é tudo uma troca. É tudo uma troca. Ainda mais agora, tipo assim, é muito melhor você aumentar o RAM, porque o RAM tá muito barato. Não o preço pelo qual a Apple repassa para você, mas se você vai montar um PC e comprar direto na Amazon, alguma coisa, você sabe, o preço caiu bastante. E eu quero falar de outra coisa que a galera entende errado, que é aquela coisa que o cara comparou com o iOS, que o iOS é muito melhor do que o Android. Segundo o cara aí, eu não concordo, tanto é que eu uso Android. Não, para memória. Isso não funciona do mesmo sistema no Mac, tá, gente? É diferente. Vamos falar agora de iOS e Android. O iOS é melhor para gerenciamento de memória que o Android. Mas não é porque a galera que faz Android é burra. De novo, é uma escolha. É uma escolha. Os programas no iOS, do jeito que ele foi desenvolvido, eles foram feitos para rodar só em um tipo de processador. Enquanto que o Android não. Ele foi feito para ser rodado numa variedade muito grande. Contanto que você tem Android rodando em processador x86, você tem em ARM, você tem, enfim. O Android foi feito da concepção dele para ser um sistema mais polivalente nesse sentido. Então, o que acontece? Eu vou tentar explicar, vou simplificar muito aqui, tá, gente? Desculpa aí se você é desenvolvedor ou alguma coisa, mas eu vou falar na linguagem nível metáfora da biblioteca. Quando você escreve um aplicativo para o iOS, você manda compilar, que é basicamente, você vai pegar o que você escreveu em código e falar assim, põe isso daqui de um jeito que a máquina entende. Ele compila de um jeito, ele transforma o aplicativo por uma coisa que o processador consegue entender sem problema. Beleza. No Android, não. No Android, como ele foi feito para rodar em vários tipos de sistema diferentes, ele traduz tudo para uma linguagem intermediária. E quando ele é aberto no sistema, ele vê qual sistema tem. Esse sistema aqui. Aí ele roda um negócio chamado runtime, que vai pegar aquela linguagem intermediária e vai transformar numa coisa que o seu processador específico consegue entender, consegue operar. Aí ele vai fazer isso para cada aparelho. Então ele tem essa passagem da linguagem intermediária, que é para rodar em vários tipos de sistema, né, entre aspas. E ele tem que fazer esse runtime na máquina, no aparelho. Hoje em dia ele faz isso de forma extremamente eficiente, mas isso demanda mais RAM. Mas você olha que não é porque o Android é ruim, porque ele tem uma escolha. O iOS é um sistema feito para rodar em máquinas da Apple. O Android é feito para rodar, tem a Samsung faz Android, a Xiaomi faz Android, até a Microsoft faz Android, tem lá o negócio deles. Várias empresas fazem. Então, é um sistema pensado para outra coisa. Mas aí que tá. Isso dá uma vantagem para o iOS, para o iPhone? Eu vou dizer para o usuário não. Porque o que acontece? Como ele é melhor para usar o RAM desse jeito, o que a Apple faz? Reduz o RAM para ele. O iPhone 15 tem 6 GB de RAM. O iPhone 15 Pro tem 8. Você vai agora nos Androids top de linha, é 12, 16, até 18 GB. Então você vai no Android, você tem, por exemplo, meu S23 Ultra tem 12 GB de RAM, e você pode ter até 18, se eu não me engano, o Asus ROG Phone o mais recente tem 18 GB de RAM. Eles chegaram a 18 e tal. Então assim, o grande problema é que quando você chega nesses Androids top de linha, que tem muito RAM, você meio que nega essa vantagem do iOS porque a Apple simplesmente não coloca mais RAM. Eles usam essa vantagem para poder economizar nessa parte. Então, assim, você não vê a manifestação disso de fato.
Tá? E tem outras coisas também, o próprio gerenciamento de RAM do iOS é diferente. O iOS, até onde eu não sei se teve alguma atualização agora, mas ele fechava atividades que não tivessem em primeiro plano. Eu não sei se mudaram com versões mais recentes do iOS, mas até na época que eu usava, você não conseguia, por exemplo, mandar subir um arquivo para o Google Drive e depois mudar a tela e abrir e ir fazendo outra coisa, enquanto ele estava com aquilo no background. Enquanto no Android você pode fazer isso. Então você tem coisas assim, filosofia distintas do gerenciamento. Claro que tem motivo para a Apple fazer isso também, tá? Não é só porque eles não querem colocar função. É só para vocês terem essa noção clara. Tudo é uma escolha. Não é porque os caras de uma empresa têm a fórmula mágica. Todas essas empresas têm dinheiro e capacidade para contratar os melhores engenheiros. Elas estão meio que equivalentes, se elas estiverem no mesmo nível de orçamento, em termos da capacidade dela de gerar coisas novas e mais otimizadas, entre aspas. Então, eu só queria que você entendesse esse tipo de coisa. Para de falar assim, isso daqui é melhor. Sempre quando você falar, essa empresa faz isso melhor, fala assim, você tem que pensar do que ela abriu mão para isso ser melhor nela, coisas que os outros conseguem fazer e ela não. E se você vê um comentário falando bobagem, não dá like não, porque ele sobe. Aí o Leão tem que fazer o desabafo dele, aí tem que fazer a terapia aqui, é complicado, né?